Então, como eu falei, só para a gente não se perder na onda das informações. O São Paulo folgou ontem, volta a treino hoje e joga amanhã. Não se perca. Sim, é terça-feira, 21h30. O São Paulo joga o primeiro jogo da Copa do Brasil contra o Náutico. Saiu uma informação da Gol.com de que o William Arão estava sendo oferecido para diversos clubes do Brasil. Ele é titular absoluto do Panathinaikos da Grécia. O William Arão, para quem não sabe ou não lembra, o William Arão ele foi formado na base do São Paulo, né? Ele chegou, se não me engano, a ser campeão da Copa São Paulo. Ele hoje tem 33 anos. Ele se destacou muito no Botafogo, né? Que é onde ele teve uma passagem pelo Corinthians, aí foi pro Botafogo. Do Botafogo, ele foi onde ele apareceu mais, fazendo gols, e ele foi comprado pelo Flamengo, onde ele conseguiu ter uma boa fase, se firmou, fez gols e até onde ele pôde, ele foi levando até ele conseguir aí ele ser transferido para fora do país. Eu falei para vocês, o William Arão tá aí, mas pelo que o próprio Gol falou, o Cruzeiro não se manifestou muito interessado, mas o Atlético Mineiro do Cuca parece que tem, e o William Arão oferecido, né? Aquela coisa assim, ó, tá disponível. O Santos também parece que tentou até abrir conversas com ele, mas por questão de custo, o Santos que também buscava um jogador de volância, tentou abrir conversa e não rolou por conta de custo. Então, assim, se tem um time interessado como o Atlético Mineiro, que gasta, que é um time gastador, se o Santos, que também gastou os tubos esse ano, não contrataram por conta de preço, a informação é só por informar mesmo, porque o São Paulo muito provavelmente não vai contratar o William Arão se ele está disputado e a peso de ouro no mercado. Então, assim, é só realmente a título de informação para vocês, como eu falo sempre, sem nenhum tipo de expectativa, sem iludir ninguém, sem hypar assunto. É informar que tem que foi oferecido e ao mesmo tempo a gente está dizendo que não tem nenhuma sinalização que o São Paulo tenha qualquer tipo de conversa com o jogador. Tranquilo? Isso é sobre o Ilharão que surgiu ontem também. Sobre o jogador camisa 9, que toda hora alguém me pergunta sobre como é que estão as conversas, como é que estão essas coisas. Volto a repetir, também sem iludir, sem criar hype, mas deixando claro, o São Paulo quer contratar um camisa 9. Qual é o modelo de contratação? Vou repetir isso que eu já tinha passado já na semana passada. O jogador precisa ou estar sem contrato, ou o jogador viria por empréstimo. São esses dois modelos. Dois, o jogador ele precisa estar numa faixa salarial adequada, ou seja, não adianta ele estar num salário lá na lua, ele precisa estar num salário que se adequa à folha salarial para o São Paulo não ter estouro. Lembrando que o São Paulo tem as métricas do FDIC, o São Paulo tem que apresentar superávit no final do ano, tem as regras de governança que agora está seguindo. E vou dizer para vocês, só um parênteses no meio dessa história. Falei com algumas pessoas responsáveis de alguns setores do clube, que não são diretamente ligados à presidência, mas que trabalham em áreas e são responsáveis de determinados setores. Eles todos me confirmaram. Zanqueta, tem uma ordem expressa da presidência, não inegociável, de que o São Paulo não gaste, ou melhor, corte custos, que o São Paulo não tem um centavo de gasto a mais, ou que sobre valores, no mínimo até o final de julho. A partir de agosto, quando a gente já vira para o segundo semestre, talvez o São Paulo, com outro cenário, possa fazer algum tipo de gasto, e aí o São Paulo vai reavaliar no meio do ano como vai fazer. Então, isso está totalmente compatível com o que a gente vem falando desde agosto também do ano passado e com o que a gente vem repetindo ao longo deste ano. O clube vem no controle de gastos, todos os setores têm uma ordem expressa da presidência de não gastar, de economizar o máximo, inclusive do que está projetado em orçamento, ou no máximo, se não for possível, gastar somente o que está orçado até o mês de julho. E talvez depois de agosto ver se dá a possibilidade de fazer algum outro tipo de compensação, algum outro tipo de movimentação a esse respeito da parte financeira. Então, é esse o cenário. E aí, voltando à questão do camisa 9. A parte 3 eu falei da primeira, falei da segunda, agora uma parte 3. Jogadores que venham com esquema de produtividade ou jogadores que venham com algum tipo de métrica contratual que eles recebam de acordo com o desempenho. Exemplo, Sabino e Cedric. Dois bons exemplos que o São Paulo gostou de jogadores que não eram novos,
mas de jogadores que estavam há algum tempo em uma situação técnica ou em algum tipo de má fase, ou um certo ostracismo, que não estavam lá na crista da onda, mas que o São Paulo apostava que seriam jogadores interessantes e que hoje são dois jogadores que são extremamente úteis para o São Paulo, é, e que vieram por produtividade ao longo do período de 3 meses e depois fizeram seus novos contratos para fazer isso. É uma modalidade que o São Paulo gostou muito, é uma modalidade que o São Paulo hoje deve focar cada vez mais, falando sobre esse assunto. Então não tem definição sobre camisa 9. Não adianta assim. Ah, Zanquete, eu vi muita gente me pergunta, Zanquete, dá uma dica de camisa 9. Eu falo, cara, não tem dica. Não tem dica. O São Paulo não está fechado com nenhum jogador. Eu insisto para vocês. É uma coisa que a gente vai acompanhar no dia a dia. Eu estou falando para vocês as atualizações, mas não tem jogador fechado. A gente não tem nada já concretizado, porque as pessoas estão muito ansiosas. Falam assim, mas quem é? Hoje é 28/4. Daqui a pouco a gente vai ter uma pausa de Super Mundial. Daqui a pouco a gente vai ter a janela abrindo. Tem muita água para rolar ainda, tem muito jogo para acontecer. E os nossos atacantes hoje são André Silva e Renan Francisco. Essa é a nossa perspectiva. Vamos atualizar a situação do Lucas Ferreira, né, que foi o assunto no final de semana sobre essa possibilidade na multa baixa de 40 milhões e que outros clubes do futebol brasileiro mais endinheirados já estariam dispostos a pagar essa multa e tudo mais. Vamos trazer só uma pequena atualização em relação à renovação de contrato. No vídeo do último domingo, né, no vídeo anterior, eu falei que existiam os interessados, mas que do que a gente conversou com familiares, pessoas próximas ao atleta, o pessoal que trabalha com o atleta e pessoas do clube também que não temem essa saída. E aí, a partir já dessa semana, o representante do jogador vai estar no estádio do Morumbi, ali na sala do presidente Júlio Casares, com o Belmonte também, para já conversar sobre essa renovação contratual. A expectativa é dessa assinatura acontecer já nos próximos dias, antes da janela do meio do ano. Até para o São Paulo, né, ficar bem esperto, bem seguro em relação a isso. Até porque, por agora, não há possibilidade nenhuma de algum clube vir pagar a multa para o Lucas Ferreira acabar saindo. O São Paulo quer, meio que depois disso que aconteceu, dessa notícia, o São Paulo meio que está tratando com urgência toda essa situação. Então, já chamou o staff do atleta para uma reunião, para já conversar, para já colocar novos valores na mesa. A expectativa das duas partes é dessa assinatura acontecer já nos próximos dias. Aí o Lucas Ferreira teria um aumento de 300%, né? Então o salário dele chegaria ali bem próximo aos 80 mil por mês, o que já faria com que a sua multa contratual em solo brasileiro já saltasse para valores bem melhores do que esses 40 milhões. É sempre a multa no futebol brasileiro é sempre fazer uma continha. Pega o salário do atleta vezes 2 mil. Você bate essa conta, o resultado é a multa contratual para clubes do futebol brasileiro. No futebol europeu, o São Paulo está seguro, são 440 milhões. Mas, neste momento, nenhum clube europeu estaria disposto a pagar essa multa em 5 clubes brasileiros. Até indo mais a fundo nessa apuração, a estratégia do Botafogo de ter ficado de olho no atleta era justamente John Textor, Lyon, a gente sabe. Aqui, no Botafogo, ele pagaria um valor irrisório, né, os 40 milhões, e daqui a pouco ele venderia por valores bem baixos, fazendo uma situação que ele fez, por exemplo, com o Thiago Almada, que hoje está no Lyon, que era um planejamento de pegar esse jovem jogador para fazer esse esquema, mas o jogador quer ficar, deve assinar a renovação de contrato até julho de 2029 e estendendo por mais um ano essa valorização salarial, o aumento da multa, e aí todo mundo fica seguro. Não está descartada a possibilidade dele ser vendido no meio do ano agora para algum clube europeu, caso apareça uma boa proposta. O São Paulo trabalha com 2 pontos. O primeiro é de que o atleta precisa ficar mais um pouco para ter um ganho esportivo, para se ambientar, para se consolidar como atleta profissional do clube, como identidade mesmo, inclusive é algo que o próprio staff do atleta trabalha, né, para que ele fique pelo menos mais um ano. A estratégia seria uma venda só a partir do meio do ano que vem, mas caso chegue uma proposta vantajosa, a gente sabe que o São Paulo precisa vender ainda, são mais de 80 milhões que o São Paulo ainda precisa arrecadar para bater a meta de vendas, tem as suas dificuldades financeiras, mas pelo menos neste momento não há sondagens fortes do futebol europeu a ponto de tentarem levar o Ferreira agora. Mas essa renovação contratual, as partes estão bem otimistas e logo logo deve acabar saindo aí essa extensão contratual. Combinado?
Bora continuar com mais informações? Cédric Soares também nessa questão de renovação de contrato. Ele tem vínculo só até essa semana, né? Mais precisamente até o dia 30. Mas nessa semana até o dia 30 a expectativa é de todo mundo já fazer a assinatura de contrato. Inclusive algumas pessoas me falaram que a expectativa já seria de um anúncio de renovação de contrato no mais tardar terça-feira pré-jogo contra o Náutico. Outros falaram que ainda não, que deve ficar mesmo pro dia 30 essa renovação contratual. O Juliano Bertolucci, que é o empresário do atleta aqui em solo brasileiro, tem tratado com isso, dessa renovação de contrato com o São Paulo. As partes devem assinar aí um vínculo até dezembro deste ano. E aí, aí é mais um acréscimo que a gente conseguiu. A expectativa é de, neste contrato, e é esse ainda o detalhe que será, o martelo será batido nessa última reunião para consolidar essa renovação, acabou o vínculo dia 31 de dezembro, o São Paulo teria o opcional de estender por mais um, e aí também com uma valorização salarial, porque mesmo o Cédric hoje ganhando 40 mil por mês, ele teria uma valorização salarial que ainda assim seria bem baixa, tá? Não seria assim dos maiores, não. E aí, depois que acabar esse contrato de 31, São Paulo teria a opção dele mesmo de estender esse vínculo por mais um ano. E aí, nessa reunião final, as partes vão definir se vai ter ou não essa cláusula, esse aditivo, e aí a assinatura do contrato, as duas partes, de acordo com o que a gente entrou em contato, a expectativa só falta aquele famoso assinar. A expectativa é de todo mundo entrar em consenso. O Cédric está feliz no Brasil, quer continuar no São Paulo, está muito bem ambientado, gostou da estrutura, também tem uma gratidão, e é esse o ponto que eu acho importante, né? O atleta estava parado há um ano, ninguém queria o Cédric, e aí agora ele teve essa oportunidade do São Paulo, sairia meio que tipo, não vou ficar, tipo, te usei aqui, agora vou para outro lugar. Eu acho que não é do que a gente conversou, não seria da índole até do Cédric Soares esse tipo de situação. Ele quer ficar, só o empresário que tá vendo ali os melhores moldes para de fato fechar esse contrato. Mas nessa semana o contrato termina, mas logo logo aí nos próximos dias, quiçá horas, o Cédric Soares já deve assinar a sua renovação contratual com o São Paulo. Oscar não deve ser relacionado para pegar o Náutico, tá? Nessa segunda-feira o São Paulo se reapresenta depois do empate lá em Fortaleza e vai ter um treino. Rapaz, a temporada do futebol brasileiro tá uma loucura, né? De um jogo para o outro, o Zubeldia vai ter só um dia de preparação ali, meio que vai ter que ter o regenerativo junto com a questão tática, e aí a expectativa é dele já começar a trabalhar esse time na segunda-feira para enfrentar o Náutico na terça-feira. São Paulo treina, os jogadores que serão relacionados já ficam concentrados e aí na terça-feira faz todo o preparatório ali de pré-jogo, café da manhã, almoço, ida ao estádio e tudo mais que já acontece no pré-jogo. E aí o Lucas Moura, a expectativa é dele treinar, ele já tinha treinado bem na semana passada. A expectativa é dele treinar normalmente essa semana, nessa segunda-feira mais precisamente, e aí ele vai para o banco de reservas. Ele fica disponível para o técnico Zubeldia e deve atuar por pelo menos de 20 a 25 minutos. A estratégia foi justamente dele jogar em casa, num jogo até menos competitivo, sabe, com um gramado melhor, ele até tinha condições. Ele estava numa situação, Lucas, até do próprio Oscar lá contra o Tajeres. Olha, dá para ir, mas será que vale forçar? Naquela ocasião optaram por forçar, mesmo com aval médico e tudo. Não, forçar que eu digo aqui não é ir contra a ciência, não. Mas era melhor preservar, mas arriscaram mesmo assim com aval médico. Dessa vez fizeram diferente com o Lucas, e aí vai ter um pouco mais de cuidado com ele em relação a isso. Já o Oscar ainda deve trabalhar mais um pouquinho ainda durante essa semana, tá? Ele vai se recondicionar melhor, começou a trabalhar com bola na sexta-feira passada, então agora nessa segunda-feira ele deve evoluir mais um pouquinho, deve se apresentar de manhã no CT na terça para fazer os treinamentos, treina quarta, na quinta-feira vai ver como está a sua situação para ver se ele já joga contra o Fortaleza. Ainda contra o Fortaleza, ele ainda é dúvida. Na semana passada tinham me afirmado que a expectativa era maior dele jogar contra o Fortaleza do que contra o Náutico, mas ainda ele é dúvida para esse confronto contra o Fortaleza, não conseguem garantir ainda a sua presença nesse confronto. Vai depender muito de como ele vai corresponder durante essa semana para ver se de fato ele vai fazer algo progressivo, né? Uma evolução onde
de fato ele vai melhorando a ponto de voltar ou se ele vai estagnar ou algo nesse sentido. Vai depender muito do dia a dia e de como também o corpo dele vai acabar respondendo durante esses treinamentos. Mas para essa partida contra o Náutico, Oscar deve realmente ficar de fora, mas o Lucas deve pintar no banco. Arboleda também deve estar disponível para esse confronto. Tudo vai depender dessa segunda-feira, como ele também vai se reapresentar. Mas a expectativa, o cronograma, quando ele ficou de fora contra o Ceará, a expectativa era de tê-lo já para o confronto contra o Náutico. Combinado?